Olá a todos, meu nome é André Coelho, eu sou desenvolvedor aqui na Globo e é um prazer estar aqui no evento com vocês. E hoje eu vou apresentar como a gente fez para lidar com o efeito rajada BBB na plataforma de vídeo. Então vamos lá. Vocês saberiam dizer quantos intervalos comerciais aconteceram no final do BBB? Essa é uma pergunta que pode, muito, não sei, eu vou chutar um valor X ou Y, 2, 3, não sei. Mas para a gente fica muito claro quando a gente começa a ver o comportamento das nossas aplicações. E foram 7 comerciais, intervalos, e a gente percebe isso por causa das rajadas que a gente teve nas nossas aplicações. E a ideia aqui é o conjunto de técnicas, práticas, iniciativas que a gente fez nas nossas aplicações para serem capazes de lidar com essas rajadas é que eu vou mostrar para vocês hoje. Mas vamos primeiro fazer um overview de como começou esse projeto. O primeiro desafio foi, a gente estava vindo de um BBB 20, onde o formato era novidade, foi um recorde, e aconteceu no período mais restritivo da pandemia, né? Mas tá, com base nisso, deu muito sucesso, mas qual é a relação? Como é que seria o BBB 21? Seria da mesma ordem de grandeza? Vai ser maior? O quanto maior? Então, a gente já vinha de um cenário de incerteza, de um produto que estava dando mega certo pela mudança na estrutura dele, mas a gente não sabia como ia ser essa audiência para a gente. A equipe de negócios, né, fez a projeção de crescimento junto com a gente também usando a plataforma, e a gente entende que tem 2 métricas que são mega importantes para a gente, é a de usuários simultâneos em vídeo e o pico de plays por minutos. Usuários simultâneos é aquelas pessoas que estão assistindo ao mesmo tempo ali no intervalo que a gente estabelece por mais de 30 segundos. Né? Então, quantas pessoas estão lá assistindo determinado vídeo, seja no Globoplay, seja no G1, independente do produto, mas aqui o foco principal no Globoplay por causa do BBB. E o pico de plays por minuto são a quantidade de pessoas que estão iniciando, são justamente aquelas rajadas que acontecem ali. Isso traz bastante desafio para a gente. A gente estava esperando uma expectativa aqui em torno de 30% em usuários simultâneos de aumento, né? E por volta de 40% no pico de plays por minuto, ali na segunda métrica que a gente olha. Tá, mas como é que foi essa preparação para o BBB 21? Vocês se prepararam? O que vocês fizeram? Então, a gente estabeleceu uma série de iniciativas, já considerando essas projeções. Então, a gente fez testes de carga nas nossas aplicações. É uma coisa que a gente faz com uma certa frequência, mas, vindo do BBB, a gente investiu mais tempo ainda. A gente reescreveu algumas aplicações do zero e tecnologias mais performáticas, então a gente escolheu muito bem isso, né? Fez de forma muito responsável. Não, essa aqui é a aplicação, a gente precisa, realmente não tem jeito, a gente precisa reescrever, a gente reescreveu elas. A gente também evoluiu a checagem de servidores, adicionou novos encoders, também botou novas máquinas na infraestrutura. Então, a gente fez um arcabouço de preparação para iniciar o BBB, que é um BBB tranquilo. E aí veio o início do programa BBB 21, começou em janeiro, né? Janeiro desse ano. E como é que foi, tipo, já na largada do programa? O programa começou, né, com 58% a mais que o pico do BBB 20 já no primeiro dia. É assim, imagina, você começar ali, não, tá tudo certo, tal, vai ter um ritmo de crescimento, normalmente o programa ele vem se desenvolvendo ao longo conforme vai tendo as tretas, como vai tendo as intrigas lá dentro, mas já no primeiro dia já foi 58% maior. Então, assim, ali a gente já entendeu que, pô, esse BBB vai ser diferente e a gente vai ter que lidar com algumas situações que talvez a gente não estivesse preparado. Muito bem, mas como é que funciona a arquitetura para você tocar um vídeo? Como é que, até uma curiosidade legal e dividir isso com vocês, e o que está por trás né, você clicou ali e vai começar a exibir. A gente tem uma arquitetura onde ela é dividida em 2 etapas. Primeiro, a gente tem ali em cima o Globoplay, que tem um player instanciado, que pode ser tanto no aplicativo, no Android, no iOS, pode ser na sua TV, que muitas TVs rodam um browser, por exemplo, ou no seu próprio versão web do Globoplay. Esse request, ele inicia ali no Globoplay, vem pela internet e acessa uma série de APIs que a gente tem internamente. Iniciando ali pelo nosso roteador de CDN, que consulta metadados do vídeo. Então, é um conteúdo adulto, qual é o tipo de conteúdo, é de qual título, qual é a descrição.
e depois parte para uma escolha de qual é a melhor CDN que a pessoa está assistindo, né, o ponto de presença mais perto ali no POP Selection API, e dentro desse POP, qual é o server que de fato vai entregar os dados. Bem como também consulta ali as transmissões e faz todo o processo de segurança. Mas, veja bem, eu falei CDN, né? O que é essa CDN? A nossa Content Delivery Network, que a gente tem pontos de presença com cobertura nacional, muito mais próximo dos usuários. Então, a ideia é que a gente tenha servidores muito assim, estruturados e distribuídos ao longo do Brasil, de forma que a latência diminua e cause uma melhor experiência para as pessoas que estão assistindo. A gente tem ali dois data centers, né, no Rio de Janeiro e São Paulo, que tem uma capacidade bem maior, o volume de dados que você consegue entregar ali de rede é bem maior, mas a gente usa a infraestrutura das regionais, né, onde a Globo tem sede, tem presença, para também ter uns servidores já intermediários, que aguentam um volume um pouco maior, mas não tanto quanto do nosso data center. E com as parcerias que a gente tem com as afiliadas, a gente também consegue ter alguns servidores lá. E, por fim, com as operadoras. Então, na Vivo, claro, TIM. Então, a gente tem várias camadas, né, vários tiers que a gente tem na nossa infraestrutura para conseguir entregar essa CDN, deixando bem mais perto possível do usuário. E, assim, é um desafio interessante, né, se a gente parar para pensar assim, qual conteúdo que a gente vai cachear para uma pessoa que está lá no interior de São Paulo? Você está lá no interior de São Paulo, para qual POP eu vou entregar essa informação para você? Então, se a gente olhar aqui na perspectiva da aplicação de seleção de POPs, ela tem a capacidade de, com base na localização, se você está lá no interior de São Paulo e vai escolher o POP mais próximo, vai ver, pô, talvez o POP de São Paulo seja melhor, porque o de Campinas não está com uma disponibilidade boa. Pô, mas se eu não conseguir pegar lá em São Paulo, no Rio de Janeiro eu tenho opção e tem N outros POPs. Então, essa aplicação, ela trabalha escolhendo com base na localização qual é a melhor entrega que a gente pode fazer para ter uma melhor experiência. Então, ela continua ali monitorando todos os POPs para saber identificar essa informação. Uma vez que é identificado qual é o POP, por exemplo, aqui no exemplo a gente tem o POP de São Paulo. O POP de São Paulo ele tem vários servidores, né? Tem vários servidores distribuídos lá. E é com base no estado de cada um desses servidores, e aí a gente pode entender estado como, sei lá, capacidade disponível de rede, se ele está em manutenção ou não está, quais são as características de banda que estão configuradas, se ele tem cache em SSD ou não, se é disco normal, HDD. E com base nessas informações, essa API, ela entrega, né, diretamente para o usuário qual seria, você vai baixar o vídeo desse servidor aqui. Já na parte de segurança, é um caso também interessante para a gente nessa arquitetura do Play, que ela depende de outros serviços. Ela depende aqui da API de usuários, para saber se o usuário está autenticado, quais são os dados básicos dele, API de vendas, para saber se é um assinante ou não, dependendo do vídeo, você consegue ver sem precisar estar logado. Alguns você precisa estar logado e outros você precisa ser assinante. No caso do BBB, muitos, pelo menos o conteúdo ao vivo, para continuar assistindo, se não me engano, é para assinante. No caso do Free, no caso da transmissão linear, né, que a gente consegue ver lá no Globoplay, é a TV normal, TV Globo, que a gente conhece e costuma assistir. Tem também ali a API de lock, que faz o controle de acesso simultâneo, que identifica quantas pessoas da mesma conta estão assistindo um vídeo. Tem alguns contratos que exigem, só pode 2 pessoas estar assistindo ao mesmo tempo, 5, então tem uma limitação. Bem como dos dispositivos, também por questões de contrato, que a gente fecha com alguns distribuidores de conteúdo, a gente precisa fazer um controle. Então, essa é uma API que ela depende de outros serviços. Isso é interessante para a gente entender mais à frente, que a gente pode fazer em relação a essas dependências, que tipo de técnicas a gente pode aplicar para minimizar ou para melhorar e para lidar com essa questão da rajada, esse comportamento da rajada. Então, quando a gente olha em alto nível, a gente faz uma etapa inicial onde a gente pega alguns dados de APIs, então entrega um JSONs para o player, e depois o usuário começa a baixar o vídeo. Esse vídeo vem lá da CDN, e a CDN a gente tem ali na arquitetura, ela está conectada diretamente às câmeras do BBB.
Então, a CDN é até um mundo à parte, né? Você tem as câmeras que estão produzindo o vídeo ele passa por encoders, esses encoders são fragmentados, pega o vídeo, né, o binário e vai quebrando em várias partes, essas partes são cacheadas, né, no nosso back-end e é distribuído para todo o edge, né, tudo que está na borda da nossa CDN. Tá, mas assim, que problemas que a gente enfrentou? A gente vai citar alguns aqui, mas obviamente não daria para citar todos, mas é só para ter um pouco da dimensão das coisas que a gente precisou passar. No dia 19, a gente teve uma condição de... A gente usa o Tsuru, que é uma plataforma como serviço, é estilo um Heroku, um App Engine da vida, e ele tem o conceito de units, que é o nosso containerzinho que a gente deploya a nossa aplicação. A gente chegou no ponto de não ter units suficientes para lidar com a demanda que estava chegando. A gente teve até um problema de estouro de memória na aplicação. E no Maxcom, que é a configuração que a gente bota lá no balanceador, para dizer quantas conexões a gente consegue passar para cada um dos nossos serviços. Se a gente botar esse número muito alto, a gente pode ter problema. Isso levou ao cenário de indisponibilização de uma de nossas aplicações. A gente chegou ali, dá para ver no gráfico até, é muito rápido, né? Questão de minutos, ela chegou a 100% de erro. Já no dia 11, a gente teve uma falha no cache que a gente tinha de token de acessos. Esse cache, como é que funciona? A gente tinha um cache de geração de tokens, esses tokens eram gerados e a aplicação cacheava para fazer requests, né, de autorização, usando o protocolo OAuth2, o protocolo de mercado, para fazer acessos às dependências. Só que esse cache tinha uma falha. Então, quando teve um aumento, né, súbito na rajada do programa, sobrecarregou algumas de nossas dependências, gerando um efeito em cascata também, gerando esses efeitos colaterais. Já no dia 29, a gente entrou no clássico Too Many Open Files, né, que é a configuração de files descriptions do Linux. A gente estendeu ela porque a gente estava abrindo muitas conexões e a gente precisava retornar essas configurações, assim como a gente chegou num ponto de atingir 100% de CPU. Nem é saudável chegar nesse ponto. Mas, dada a demanda que estava vindo, a gente usou toda a capacidade que a gente tinha alocada e até, novamente, num outro caso, bateu no limite do Maxicom e chegamos na capacidade máxima da nossa infraestrutura. Tá, mas por que tanto problema, então, que vocês passaram? Porque aí a gente passa a conceituar, então, esse fenômeno que ocorre quando o programa acaba, os usuários migram para o Globoplay para continuar assistindo. Eu não quero ver o intervalo, eu quero ver qual é a treta que começou e cortou na hora de ir para o intervalo ou para terminar o programa. E aqui, acho que esse exemplo fica bem claro, essa questão, onde a gente vinha trabalhando ali na faixa dos 160 mil requisições por minuto, e logo depois de 4 minutos, a gente foi para quase 4 milhões de requisições por minuto. Tem muitos sistemas que trabalham com esse número de requisições, mas a grande questão é a aceleração que a gente faz, né? A gente vai de 0 a 100 muito rápido. Então, existe uma série de técnicas que a gente precisa aplicar para conseguir lidar com isso. Aí, o que a gente está falando? De 25 vezes mais acesso em 4 minutos. É muita coisa e o desafio é muito grande. E aqui, acho que é importante destacar e salientar que a gente está falando de aplicações majoritariamente dinâmicas, não estamos falando de aplicações estáticas, que tem conteúdo, que é cacheado, não, a maioria delas, a maioria das aplicações que a gente está citando aqui, são aplicações que precisam realmente processar, ir no cache, no banco, fazer algum tipo de lógica para entregar a resposta para o player. Muito bem, então se a gente parar e olhar para trás, o que a gente conseguiu fazer para conseguir lidar com isso? Aqui a gente tenta agrupar, né, quais foram as iniciativas de diversos times, não é só no meu time, foram diversos times, em termos de 4 pilares que estruturam, eles resumem e consolidam o que fizemos. Isso pode ser útil para vocês em projetos que vocês toquem e que tenham eventualmente essa mesma característica e possam aplicar essas técnicas. Primeiro pilar, qual é a ideia? A gente aumentar o nosso conhecimento das aplicações e do que elas estavam passando no momento. Então, é ter essa percepção melhor. E de que maneira a gente faz isso? A gente já tem o nosso Application Performance Management, que é o nosso APM. No caso dessa aplicação aqui, por exemplo, é o New Relic.
A gente já vinha monitorando o New Relic, a gente já tinha várias informações, mas a gente reforçou uma série de métricas para a gente conseguir perceber como é que está se comportando, quais são as características, quais são os volumes que estão dando, que tipo de erro. Então, a gente instrumentou mais a nossa aplicação para já estar preparado para isso e quando a gente começou a ter os problemas, a gente conseguia entender melhor por que estava dando problema. Já quando a gente olha aqui nesse slide, é uma característica interessante, que às vezes pode parecer boba ou simples, mas a gente fez alguns ajustes em gráficos que a gente já tinha, coisas muito simples, mas que na hora que você está analisando com poucos minutos para atuar, ajuda bastante. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente alterou o default e muitas aplicações não estavam assim, a gente teve que alterar várias para já vir ordenando ali pelo máximo para você bater o olho e já saber, poxa, então qual é o servidor aqui que já está com problema? Se tiver uma disparidade, fica muito fácil de ver. Mas também no hover, a gente pegou vários cenáriozinhos de que você passava o mousezinho em cima e ficava assim, peraí, mas qual que é a que está com eventualmente uma disparidade, tem alguma configuração, alguma coisa específica dessa máquina ou desse acesso que está vindo? Então, acho que vale a pena reforçar esse ponto para tomar o cuidado. E já é um ajuste simples, é uma configuração que a gente faz no Grafana e que ajuda bastante no cenário desse. Até porque, assim, não adianta termos monitoração e não sermos capazes de rapidamente bater o olho e perceber o que está acontecendo. A gente precisa ter rapidez também, não só ter monitoração, mas ter a eficiência de conseguir identificar. Além disso, a gente trouxe e criou novos gráficos com outras perspectivas da aplicação. A ideia é trazer novas perspectivas sobre o funcionamento dela e o tipo de acesso. Por exemplo, a gente padronizou numa aplicação e em algumas outras também, usando aqui os três sinais, né, dos Four Golden Signals do SRE, do SRE, onde a gente tem o tráfego, ou seja, a gente entende qual é a demanda que está chegando para a gente, assim como ali os status codes, dá para ver na tela ali os 200, os 400, os 500, os erros que estão acontecendo, em que momentos e qual é a proporção desses erros, assim como a latência, né? Tipo, se a gente tem um tráfego muito maior, eventualmente a gente pode ser que tenha algum gargalo e a latência aumente. Então, a gente consegue bater o olho aqui e facilmente ter o big picture. Se a gente padroniza isso é uma dica também legal, é ter os gráficos padronizados, de forma que a gente bata o olho e não tenha muito o que pensar. É pouco tempo, bater, identificar e falar, tá, entendi. O problema pode ser que seja esse daqui. Outro ponto que a gente olhou com bastante carinho, com bastante cuidado, é a análise dos nossos logs, para tentar pegar oportunidades e quais que são suspeitos. E aqui eu não falo suspeito do pirata, da rede mundial de computadores, não é dessa pessoa que eu estou falando. Eu estou falando, às vezes, do nosso em algum componente que faz a chamada no nosso sistema, que eventualmente por algum bug está fazendo um request duplicado, ou que, por exemplo, está demorando um request específico, que não está acessando uma query, que não tem um índice. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo, a gente tem uma consulta em todos os requests que passam pelo Nginx com tempo de resposta de 1 segundo. Então, por que ali entre 9h24 e 9h25 teve um tempo um pouquinho maior? O que aconteceu? A gente teve alguma instabilidade? Aqui é só um exemplo e, evidentemente, eu precisei omitir os logs, mas é importante pegar essa ideia de observar o que está acontecendo, e aqui a gente tem um repositório, tem uma aplicação que centraliza tudo aqui, a gente está visualizando pelo Kibana, que a gente consegue ver todos os logs da aplicação num lugar só. E não só ver esses logs, mas a gente tem eles estruturados. Então, quando a gente olha na perspectiva do lado esquerdo, onde tem os fields que a gente pode filtrar, a gente consegue entender se quem está fazendo eventualmente o request duplicado, quem está paginando com uma paginação além do recomendado, de qual user agent, vem de qual IP, qual é o protocolo que está utilizando. Então, são informações que ajudam bastante a gente ver oportunidades, entender muito melhor qual é o cenário que a gente está enfrentando em determinados casos de acesso. Um outro ponto também bem legal é o tracing, né? Acho que o tracing cada vez mais está bem difundido, as pessoas estão usando, tem bastante plataformas que surgiram nos últimos anos, mas a gente precisa ter um carinho de olhar esse tracing e instrumentar.
adicionar novos pontos de marcações. E foi o que a gente fez assim muito forte, ajudou bastante a gente a isolar os pontos mais críticos e onde deveríamos aprofundar para otimizar. Tem aquela máxima de que o gargalo, tem vários problemas na aplicação, mas o gargalo é um só. É um lugar que a gente vai fazer aquela alteração e vai ter um mega ganho e depois a gente vai para o próximo. A gente passa sempre tendo o top que vai dar o maior ganho, que é nele que a gente deveria investir. Nesse caso aqui, a gente tem um tempo de resposta ali na faixa de 281 milissegundos, um acesso externo de uma API, então já começa a desconfiar que com aqueles 88 milissegundos está aparecendo em vermelho ali, ele está fazendo um request externo, 88 milissegundos já é um tempo um pouco alto para uma aplicação entregar, mas olha, reparem que tem 92 milissegundos de código na aplicação. Então, o que será que está acontecendo? Será que a gente está demorando muito para fazer esse request, ou será que a gente está, talvez com a resposta que a gente está tendo dessa aplicação, demorando a processar? Então, é interessante a gente sempre adicionar as marcações para ir entendendo melhor e aprofundando e otimizando os pontos que a gente entende que é mais interessante. Além disso, como eu tinha citado, uma prática que a gente costuma fazer, teste de carga, que citei inicialmente, e a gente checa, né, bastante as nossas aplicações, como elas se comportam. E qual é a ideia? A ideia é a gente ser capaz de identificar gargalos, pontos de quebra, do tipo, onde é que até quanto essa aplicação aguenta? A gente está, volta e meia, está olhando isso, fazendo alterações e monitorando. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem vários testes bem curtinhos, de 1 minuto, para onde a gente colocou uma demanda aqui. Em alguns cenários, ela estava aguentando nisso só na faixa de 10 mil, conseguiu chegar até 15 mil requisições por segundo, e a gente é capaz de entender ali, poxa, todo o tempo de resposta fica no máximo ali de 1 a 4 segundos. E no momento, o teste acabou, né? Está com 6 requisições por segundo. Então, uma ferramenta interna que a gente tem, mas tem outras disponíveis no mercado também, que é capaz de disparar, né, e controlar, né, de forma controlada o número de requisições ao mesmo tempo. Isso é muito importante também para a gente conseguir medir. Então, a gente reforçou isso, fez isso um pouco mais para também ver, né, num cenário normal está tudo tranquilo. O exemplo que eu dei inicialmente, estavam 160 mil requisições, do nada, teve intervalo, disparou para 4 milhões, quase 4 milhões. O segundo pilar, a ideia é a gente aumentar a nossa capacidade de tantos requests que uma máquina é capaz de atender, bem como de que maneiras as máquinas estão disponíveis e a gente consegue escalar, né, elas estão disponíveis e organizadas, né, porque é uma questão que até a gente vai ver aqui mais à frente, como as máquinas estão dispostas, né, como você aloca os recursos disponíveis, né, os recursos computacionais, para atender a demanda, o tipo de acesso que a gente está tendo. Um caso bem curioso, bem interessante, é esse de requests duplicados. Olha como é que a gente conseguiu ter um ganho bem legal. A gente tinha um conjunto de requests aqui na hora de encontrar os recursos para montar a playlist de reprodução, onde tem os vídeos, tem as legendas e tal. Reparem que o manifest está repetido N vezes. Mas no caso médio, se a gente olhar aqui na figura mediana ali, estava 70 milissegundos, 80, alguma coisa assim. Mas tinha o caso, o P99 estava o dobro, sabe? Estava muito, quase, triplo não chega não, mas umas 2 vezes e meia, talvez, ali na faixa dos 200 milissegundos. E o que a gente percebeu, né, usando já aquelas as técnicas de monitoração, né, tomando aqueles cuidados, instrumentando, que a informação era rápida, mas porque ela era cacheada. Só que um caso de exceção, ou seja, quando o cache expirava, precisava regerar todas as informações. E esse processo de regeração, né, de remontar essas configurações, ele executava um método lá N vezes, que não precisaria ser. Então, é importante também ver esses casos de corner case, quando você diminui, né, o seu P99, você torna a aplicação também disponível para atuar quando estiver chegando mais requests, você aumenta a capacidade. Um outro caso também que a gente aplicou foi a redução do payload em tag. Aí você pode pensar, então, é legal, a redução do payload vai ter impacto na quantidade de bytes para o usuário. De fato, a gente caiu ali de 3.2 KB para 1.1 KB. Ajuda, é importante, tem que ser feito, mas eu queria trazer uma perspectiva diferente aqui. Não é só
a redução dos bytes entregues para o usuário. Reparem no tempo de resposta. A gente caiu de 61 milissegundos para 11. A queda foi até mais expressiva do que o tamanho. E isso faz com que, como a gente está 5 vezes ali mais rápido, né, aproximadamente, libera as unidades computacionais, seja suas máquinas, suas VMs, suas máquinas físicas, conforme for, para atender mais requests. Então, nesse caso, a gente tinha um atributo dentro de um JSON, que era até relativamente grande, né? Então, a gente tirou esse atributo, mas o mais legal é que a gente não precisava mais gastar tempo de processamento, gastar CPU para poder montar ele. Então, vale ficar atento a isso, porque você libera a CPU para processar quando tiver vindo a avalanche de request. Um outro cenário que é bem tradicional, né? Muitas aplicações têm cache, faz cache para deixar mais rápido, mas é importante estar sempre de olho e constantemente prezando por esse cache. Tipo, que outras informações a gente consegue trazer do banco e botar no cache. Então, uma das coisas que a gente fez foi também olhar cuidadosamente quais são as informações que hoje estão no banco, mas será que eu consigo botar um cachezinho? Às vezes um cache ajuda ali, pô, não, essa informação dá, ou antes não podia, agora pode. Foi uma coisa que a gente ficou bastante atento. Além disso, a gente pega nesse cenário aqui, a gente tinha um cache, a gente pode imaginar ali que a gente tem 4 informações do cache, onde a gente consegue consultar as informações de determinada entidade. É muito rápido, cada ida ao cache, a gente, por acaso, nessa aplicação usava o Redis é muito rápido, só que a gente entendeu que, poxa, a gente está fazendo 4 chamadas externas. Será que a gente consegue, para uma mesma entidade, será que a gente consegue refatorar o nosso código para ter uma única chamada, onde a gente tem uma estrutura de dados que comporte as 4 informações que a gente tinha? Foi exatamente o que a gente fez. A gente viu que, não, realmente é possível, é tranquilo, a gente consegue fazer isso, então vamos fazer. Com isso, a gente desonerou o Redis. Então, ele é muito rápido, mas a gente conseguiu reduzir, né, dividiu ele por 4 números de requests que a gente faz para ele. Consequentemente, ele fica mais tranquilo, consegue atender mais requisições. Além disso, cache em memória. É até um assunto meio delicado, porque a gente pode ter a sensação, vou cachear tudo em memória, só que isso traz uma série de problemas que é difícil de tratar em termos de validação, quanto a gente vai ter de memória disponível, se a gente vai ter problema de memória, mas em alguns casos pode ser fundamental, pode ser a chance que a gente tem de aumentar expressivamente. E no caso desse, onde a gente tem picos de acesso, às vezes um cache de 1 minuto, um minutinho só, e tem casos até de 1 segundo, já é suficiente para não precisar ir até o cache e já ter aquela informação pronta. Então, quanto mais a gente tiver de informações pronta, mais ajuda no processamento, no volume que a gente consegue aguentar. Então, esse aqui também é um detalhe bem interessante. Diz 1 minutinho, pô, será que essa informação não consigo integrá-la defasada de 1 minuto? Será que vai ser tão ruim assim? No próximo 1 minuto, daqui a 1 minuto já vai estar atualizado. Não tendo atualização, de repente. Esse cenário aqui talvez seja o mais interessante. A gente tinha caches muito bem estruturados, caches de um dia, caches altos, né? A informação não vai mudar, porque ela vai expirar na hora do programa, né? Acredito que não, caches de 6 horas, pode não passar se expirar. Só que o que a gente descobriu, investigando? A gente tem um job que é de video hits. Como é que funciona esse job? Esse job ele contabiliza a quantidade de hits que tem vídeo, ou seja, a quantidade de pessoas que estão assistindo o vídeo, e armazena isso dentro das entidades. Tipo, no vídeo tem 20 mil pessoas assistindo na última 1 hora. Tiveram, sei lá, 200 mil pessoas que assistiram no último dia, e por aí vai. Só que esse job, o que acontecia? Ele rodava de 1 em 1 minuto. Pois é. Então, imagina o seguinte cenário, você tem, eu tenho cache, como é que eu tenho esse cache todo, mas eu tenho um volume excessivo de chamadas ainda, é por causa do nosso volume? Não. O que estava acontecendo é que esse job, ao executar minuto a minuto, ele estava invalidando o cache. Então, não adianta eu ter um cache de um dia, se o de 6 horas, ou o tempo que for, se em 1 minuto eu estou invalidando ele. Acaba gerando ali entre aspas, uma race condition, né, que você está sempre tendo que regerar o cache e sobrecarregando a aplicação. Então, a gente reviu isso e conseguiu uma forma de atualizar sem necessariamente invalidar o cache, mas sem causar prejuízo para quem faz as consultas de me dar todos os últimos títulos ordenados pelo acesso que está tendo.
E em alguns casos, que a gente tentou fazer é desassociar, é, na verdade, é ter um mecanismo, né, que você desassocia o fluxo geral de request response. Né? Qual é o jeito tradicional? Você faz o request, ele processa e você entrega. Só que num volume muito grande, o que a gente procurou fazer? Será que nesse caso aqui específico, né, cada caso é um caso, a gente consegue ter informação pronta no cache e o fluxo de atualização dele, que pode ser um pouquinho mais custoso, a gente rodar sincronamente? Um job, numa thread que está na aplicação? E foi o que a gente aplicou aqui. Então, o que a gente conseguiu aqui? Que todo o volume vá sempre no cache, por acaso que estava um cache em memória, mas poderia ser um cache tradicional, remoto, e, e é tudo liso, né? Tudo de uma vez só. Você pega o request, você busca a informação toda na memória, já toda disponível, você não tem que parar em alguns casos e falar assim, poxa, eu não tenho no cache, o meu cache expirou, eu vou lá gerar esse job, essa thread assíncrona vai sempre atualizando e aí não gera contenção, é um caso bem interessante. Um outro ponto que eu estava comentando no início e que acho que vale destacar aqui também é que a gente, no caso aqui da Globo, a gente tem principalmente duas redes, né? Uma rede de front-end e uma rede de back-end, só que com aquelas monitorações que a gente já tinha e deu uma melhorada, a gente começou a perceber que as máquinas de front-end estavam muito tranquilas quando tudo está pegando fogo. Estava tudo. Metade das máquinas aguentava, e enquanto isso no back-end estava saturando. Então, ao perceber isso, o que a gente foi literalmente mover, né, os recursos que a gente tinha disponíveis, os recursos computacionais que estavam na rede de front-end, para a rede de back-end. Foi até a gente falou, pô, mas é a de front-end que está recebendo os requests. Mas ela só faz um proxy pass, uma configuração que ela repassa os requests. Então, quem realmente está fazendo trabalho é muito maior nesse cenário específico dessa aplicação era o back-end. Então, vão movimentar. Então, é importante ver como é que seus recursos computacionais estão distribuídos na sua arquitetura. Só que aí chega um ponto que, mesmo assim, mesmo com toda essa redistribuição, a gente não conseguiu. Então, a gente chegou no limite do caso e não teve jeito que não trocar os servidores, botar servidores mais rápidos, e aí com processadores mais potentes ou com mais núcleos. E no nosso caso, acho que é de conhecimento público, a Globo ela tem o data center, fica aqui no Rio de Janeiro, e tem um POP grande em São Paulo, e a gente está até no processo migrando para a cloud pública, a gente tem uma cloud privada, mas como a gente precisava de uns servidores muito parrudos, a gente teve, né, e usou essa oportunidade de movimentar um servidor literalmente de São Paulo para o Rio de Janeiro. Pegar o servidor, desmontar, botar no caminhão, trazer trazer para o Rio de Janeiro, e isso demora, com toda a logística, por volta de uma semana, assim, com folga, com todo mundo fazendo tudo direitinho, então, uma semana que você tem que reinstalar os servidores. Então, qual é a ideia aqui? Qual é a mensagem aqui? Assim, nem a maioria das pessoas que trabalham com, com aplicações web, provavelmente, ou com não web, usam a cloud, né? Cloud pública, e faz muito sentido, a gente também está indo nesse movimento, mas independente se você usar, você não vai ter que botar um caminhão de São Paulo para trazer para o Rio de Janeiro, o ponto aqui é a antecipação, a mensagem aqui é antecipação. Porque mesmo com uma cloud pública, onde você, basta passar o cartão, mas quem precisa aprovar? Precisa lá o gerente, o diretor aprovar o orçamento, ou tem que autorizar a criação de novos recursos alocados. Então, a ideia aqui é passar a ideia de que a ideia é justamente passar essa mensagem de que quanto mais antecipado melhor, porque eventualmente alguns cenários você não tem como. E no nosso caso, mesmo que a gente use a infraestrutura de alto scale, na maioria dos casos não dá tempo. É tão rápido, é tanta requisição que chega, que muita coisa a gente realmente precisa deixar pré-provisionado. Então é importante ficar atento a esse cenário. Além disso, a gente assumiu erros, problemas e falhas vão ocorrer. Num cenário assim desse tipo, onde você tem muito acesso, ou às vezes até com pouco acesso, acho que é saudável isso. A gente reforçou as capacidades que a gente tem nas aplicações de lidar com o problema, garantindo o máximo de operação possível. Então, a gente aplicou um conjunto de técnicas para chegar para aumentar a nossa resiliência.
Então, uma aqui, a gente tem representado aqui os requests chegando, né? Esses requests passam por um balanceador de carga que estão distribuindo lá entre diversos servidores, diversos containers. Aqui é uma abstração, né? Independente do que você usa. E você tem uma configuração que você bota no seu balanceador, que é a quantidade máxima de conexões. Só que tem um trade-off aqui. Essa quantidade máxima de conexões você bota para proteger as aplicações. Só que se por acaso você, num cenário hipotético, bota 10 mil conexões, dependendo da capacidade dos servidores que você tem, você pode ter um problema. Porque pode vir cada um dos servidores, você passar muitas conexões para eles, eles vão processar, mas chegar a um ponto de eventualmente disponibilizar um, disponibilizar dois, três, quatro, cinco, até chegar eventualmente ter aquele efeito dominó, que você dá um peteleco e já começa a cair um servidorzinho atrás do outro, e você ter a disponibilidade total da aplicação. Então, o MaxConf foi uma das coisas que a gente olhou com bastante carinho, que a gente teve alguns casos que a gente realmente precisou revisar, porque estava já uma aplicação antiga que não tinha tanto acesso e começou a ter. E, eventualmente, você fala, beleza, então vou configurar um MaxConf. Nesse caso aqui, a gente identificou que 1000 conexões era o ideal. Mas você não tinha falado que tem tanto volume absurdo de acesso? Sim, é a decisão difícil, mas eu prefiro dar erro para 20% dos usuários, que é muito ruim, o número até bem alto, né, significativamente alto, do que dar para 100%. Então, às vezes, a gente precisa fazer esse tipo de escolha para proteger os servidores, até porque no nosso caso, o pico vai durar quanto tempo ali? 10 minutos, 30 minutos? Quanto tempo a gente vai ficar sob esse estresse de acesso? Depois vai normalizar, porque as pessoas já, tá, entendi, acabou, o programa já foi, não está rolando mais nada, eu vou embora. Então é importante ficar atento à configuração do Max Compra, mesmo que se dê erro, mas que tenha um percentual pequeno. Além disso, um ajuste que eu gosto bastante, e prego sempre, estou sempre de olho nas aplicações, é o ajuste fino do timeout. Por exemplo, a aplicação comum uma das que a gente mostrou inicialmente, fazer vários requests externos. Então, supondo que eu tenho aqui 4 servidores externos da aplicação, e para cada uma delas, um segundo está ótimo. Um segundo de timeout tá ok. Então, só que você bota um segundo, 4, já são 4 segundos. 4 segundos de aplicação, o worker ficar esperando é bastante tempo. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma aplicação tipo um IO Loop, tipo Node.js, Tornado, isso é menos relevante. O reator vai botar o request ali numa fila, vai enfileirar e depois vai ter o retorno. Entretanto, a tecnologia ela pode não ter um reator, dependendo da tecnologia que a gente está usando, não ter um reator desse. E aí é fundamental recalibrar esses timeouts, deixando assim estritamente o necessário. Que foi o que a gente fez nesse caso, onde a gente falei, 50 milissegundos é um tempo mais do que suficiente, com uma folguinha para a aplicação processar. Uma aplicação, evidentemente, que tem um volume de acesso grande, que precisa ter um tempo de resposta bem baixo, e a gente foi para ali no total 250 milissegundos. Beleza, muito bom, mas se a gente botar isso na ponta do lápis, 4 segundos, 200 milissegundos são 16 requests. De um jeito muito simples, a gente não travou a aplicação que estava ali, eventualmente ia ficar presa por 4 segundos, ela tem a capacidade de atender outros, né, porque ela já estava atendendo mais 15, já são 16 requests que ela está atendendo. Então, é um aumento na capacidade bem expressivo. Além disso, num cenário desse, onde você tem várias dependências, é fundamental que as aplicações tenham a capacidade de retentar. Retentar é algo cada vez mais comum, né? Você tem microserviços, está usando nos últimos anos, e é importante a gente adicionar o retry nas nossas aplicações. Mas não é qualquer retry, é importante também reforçar isso, é um retry com exponential backoff. É aquele que você vai retentando, você vai aumentando o tempo conforme você for retentando, ou seja, faço uma retentativa, espero um pouco, vou aumentando isso exponencialmente. Para quê? Se a gente não tem uma avalanche de requisições chegando todas no serviço que já está com problema. Além disso, uma outra técnica que a gente aplicou é de circuito, né? É importante você ter circuit breakers, onde a ideia é você, no nosso caso aqui, era entregar uma resposta padrão caso determinado serviço estiver fora, e aqui chamando de um soft circuit. E as outras aplicações estão tudo bem, mas tem algumas aplicações que eventualmente a gente vai querer falar assim, não, essa daqui eu já sei que a gente vai ter problema, então
não vou nem mandar. Então, vou ter uma flagzinha que eu vou falar, ó, circuito dessa aqui está fechado, não vai passar nada. Na verdade, é um hard circuit, né? Vou abrir esse circuito que a gente não vai mandar nenhuma requisição para ela. Além disso, a gente fez uma bem legal, que é uma resiliência na ponta, que a gente imaginou tudo que a gente pode falhar na nossa infra, e é possível falhar. Será que assim a gente consegue ter uma solução que ainda possa ver o vídeo? Então, a gente conseguiu restringir, né? Porque aí você também não consegue para todos os casos de uso, focado nos players chaves, que tem uma audiência, no conteúdo ao vivo do BBB, e a gente conseguiu criar uma solução de fallback que não utiliza a CDN da Globo, no caso aqui a gente usava a CDN da Akamai para entregar e o usuário continuava assistindo o vídeo. Assim como técnicas de graceful degradation, onde a gente reduz a qualidade de entrega do vídeo para conseguir também comportar todo mundo e também de informações stale, ou seja, de quais eram aquelas informações que eu já tinha guardado aqui. E aí, talvez o pilar mais importante, como é que a gente se organizou para conseguir enfrentar todos esses desafios? Ou seja, do ponto de vista de pessoas, como é que a gente trabalhou? A gente aumentou a frequência de deploy, a gente diminuiu o tamanho da mudança, até porque assim, é melhorar o que a gente tem hoje e esperar dar problema de noite. Ainda mais com o cenário de crescimento que a gente tinha. Então, chegou então dias que falava assim, pô, acho que amanhã não vai dar problema, daqui a 2 dias pode ser que dê problema, daqui não, agora daqui é só semana que vem. Com o tráfego que a gente está tendo, então tem que fazer soluções para daqui a 2 semanas não dar mais problema. Então, a gente conseguiu ir espaçando isso para ganhando tempo e melhorando a aplicação. Assim como, eventualmente, todo mundo trabalhando em todos, sei lá, 100 pessoas no mesma base de código, no mesmo sistema, a gente distribuiu, mas pediu ajuda das pessoas que aumentasse a velocidade do review para ter essa percepção mais rápido, e também optamos majoritariamente nos deploys na manhã e no início da tarde. Além disso, a gente juntou no mesmo ambiente de trabalho pessoas com skills diferentes, estreitando o limite, então não importa qual time que eu estou trabalhando, qual aplicação, o que a gente pode contribuir, assim como deu mais visibilidade para a gestão, porque é muito legal isso e ajuda bastante. Uma dica que eu passo é que, com maior visibilidade, menor é a ansiedade da autogestão e do negócio produto, que eles têm as informações para passar para todo mundo, e também é maior a confiança que o melhor pode ser feito está sendo feito. Então, é importante dosar essa relação e só ficar ali resolvendo o problema, mas também passando o que está sendo feito. Então, recapitulando, a gente aumentou o que a gente conhecia da aplicação, a capacidade de request que a gente atende, ser resiliente nos nossos sistemas, nos erros e falhas vão ocorrer, e a gente se organizou também, como a gente se organizou para enfrentar esses desafios. E qual foi o resultado? O resultado, nesse caso aqui, a gente reduziu o timeout, botou um 3 retries, então a gente conseguiu bastante cair o tempo de resposta. Nesse outro caso aqui, da redução de acesso ao head, que a gente fez todas aquelas remoções de gerações duplicadas, melhorias na estrutura de cache, eliminação da validação de cache, a gente desafogou muito o acesso que tem ele. Ele é muito rápido, mas não custa dar uma forcinha. Assim como esse caso aqui, que a gente fez uma otimização no banco, desnormalizando, fazendo um truncate de um campo data e tendo uma estratégia mais inteligente de olhar somente para os recentes, a gente desafogou bastante o banco de dados. E esse aqui também acho que dá um overview bem bacana e bem interessante e bem contra-intuitivo. Quando a gente olha 3 meses, a gente está de 400, ali por volta de 400 mil requests, a gente pula em 3 meses ali nessa aplicação para quase 1 milhão, só que o tempo de resposta vai caindo no mesmo período. Tá? A gente cai ali de 75 para abaixo de 30 milissegundos. É totalmente contra-intuitivo. Você aumenta o volume de acesso e o tempo de resposta diminuiu, mas foi o fruto de todas essas alterações que a gente foi fazendo. E aqui o caso legal do jogo da Discord, do dia 5 de abril, onde a gente teve um pico de 830 mil plays por minuto, e é aquilo que a gente estava falando, né? O que pode dar errado, vai dar errado. E deu errado, só que dessa vez a gente tinha um fallback, então, ainda que a gente tenha tido um problema pontual em determinada aplicação, a gente conseguiu salvar quase 200 mil plays por minuto. Gente, é por minuto. É muita gente que conseguiu ver o vídeo e não teve problema graças a essa solução de fallback. No fim, a gente vai chegando aqui com quase 2,6 vezes mais acesso simultâneo, 3,3 vezes mais pico plays por minuto, e isso tudo a gente só conseguiu atender
por causa da aplicabilidade, como a gente conseguiu usar essas técnicas para alcançar, conseguir lidar com a rajada do BBB. Obrigado.